Ao vivo. Olá, amigos. Estamos ao vivo aqui na live com o Frederico Lisita. Estamos aguardando ele entrar. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui aguardando o Frederico Lisita entrar. Vai ser uma live, nós vamos falar sobre a moringa para animais, para ruminantes específico. O Frederico tem muita experiência, vai compartilhar os seus conhecimentos conosco. Tem muita vivência aí muita experiência, já deu muita palestra aí em vários países, né? Já na Argentina, foi para o Paraguai. Então a gente já tem muito resultado com a moringa no mundo inteiro para alimentação de todos os tipos de animais. Agora, de 2 anos para cá, que a moringa ganhou, né, o mercado mundial aí para alimentação animal, que nós estamos trazendo, estamos divulgando. Tenta ajudar ele para mim aí, Frederico, o que pode ter acontecido aqui? Acho que, deixa eu ver. Às vezes, então, nós vamos estar falando aí sobre inúmeros resultados que já estamos tendo em todo o Brasil, né? No Nordeste. Vou estar compartilhando vários resultados que temos no Nordeste, na Paraíba, Pernambuco, Maranhão, Piauí, no Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Bahia. Tem resultado no Brasil inteiro. E a ótima adaptação que a moringa tem acontecido com ela nesses estados aí, né? Todos os estados. Então, a gente já sabe, é claro, que ela está trazendo aí inúmeros. As pessoas estão economizando, né? Com essas altas de adubos, essas altas de sementes. Então, assim, está sendo muito lucrativo utilizar a moringa. Tem cliente aí, cliente nosso, que a gente está dando o apoio, a consultoria, que no ano gastou R$ 900 com ração. Ele conseguiu suplementar 30 cabeças que ele tinha, só com silagem que ele tinha de palma, de moringa. Então, assim, é muito interessante os resultados que nós estamos obtendo aí. E o pessoal economizando bastante, sabe? Muitos produtores economizando devido à adaptação da moringa aos solos ácidos. Nós sabemos aqui no Brasil que mais de 90% dos produtores, nós temos em torno de 5 milhões e 25 mil produtores, né? Então, 90% aí não usa, né? Então, a gente vê que ela é uma planta acídula, que resiste a solos ácidos, né? Então, a gente vê a moringa como a nova promessa para o cenário brasileiro aí, né? Então, a gente vê isso aí, é muito promissor, a gente está com muitos resultados, a gente está com parceria nacional, internacional, a gente está desenvolvendo, né, pegando apoio no mapa para a gente colocar aí para os produtores ter acesso ao Pronaf. Então, a gente, pequenos e médios produtores, apresentando o projeto em que a moringa está inserido,
quais os benefícios, espaçamento, a gente está fazendo todo o manual técnico, né, de resultados, para que ela seja aprovada e depois, futuramente, a gente passar para a etapa dos bancos, né, aprovação dos bancos, já principalmente Banco do Brasil, Caixa Econômica, os bancos que fazem a liberação financeira para isso. Então, ontem tivemos com o deputado Stefano, amigo nosso, deputado federal por Minas Gerais. Ele, até a gente pede apoio para ele aí na sua reeleição. Ele tem muito feito pela Moringa, viajou com a gente para a África do Sul, visitamos países na África para realmente ver esse enorme potencial que a Moringa tem, tá? Pessoal, peço que vocês convidem todo mundo. Nós tivemos uns probleminhas técnicos aí, estamos tentando resolver para o Frederico entrar, mas enquanto isso eu vou compartilhando informações com vocês aí, para vocês pegar, né, confiança, credibilidade no trabalho que a gente tem, que a gente eu já tenho uma vasta experiência pelo Brasil, né? A gente trabalha com plantas de cobertura, a gente trabalha com nutrição de solo, com vários tipos de plantas. Nós trabalhamos com soja, milho, plantas de cobertura para trazer assim, a gente recuperar, né, economizar o uso de adubos, o uso de para baratear isso. Então, assim, a gente vem trabalhando muitos anos com isso aí. Eu, como engenheiro agrônomo, trabalhei em multinacionais, trabalhando com empresas hoje que visa essa economia, para que nós não ficamos refém, né, do mercado aí russo, mercado chinês aí, que vem avassalando, né, os nossos custos, a gente ficando refém dessas, né, dessas altas aí, né, que vem ocorrendo. Não, aqui ainda não. Esse aqui não, tem que ser aquele outro link. Então, pessoal, vou trazer aqui para vocês hoje a moringa. É uma planta que vem trazendo inúmeros resultados. Por exemplo, hoje as principais forragens que temos aí para alimentação de ruminantes, que é o nosso assunto da live hoje, né? Principal é silagem de milho, hoje, no Brasil. Silagem de milho média Brasil, hoje, é em torno de 20, 25 toneladas por hectare. Tá? Então, nós vemos que a moringa traz 80, 150 toneladas por hectare. Então, 5, 6, 7 vezes mais por hectare. Por que, Arthur? Porque ela é uma planta que ela tem uma capacidade muito grande de absorver o carbono, fixar o carbono no solo, e a planta é carbono, ela está crescendo, então ela é uma planta muito eficiente nessa fixação de carbono. Por isso que ela produz bastante. E é uma fibra, né? Uma fibra altamente digestível, uma fibra disponível, com um NDT passando de 70%. Isso aí o Frederico, né, já com seus trabalhos, já tem mais de 15 publicações, né? 15 publicações na Embrapa, 14, 15 publicações, só com moringa, ele tem bastante experiência, né? Então, a gente traz, né, esses inúmeros resultados que essa fibra, com as análises laboratoriais, comprovando esses benefícios que ela tem. Quando a gente traz para o lado mineral, que é a quantidade de minerais que tem dentro da silagem, da forrageira, enquanto o milho traz 1 a 2%, o que é o mineral? É o cálcio, o potássio, o magnésio, que fica ali, né, na forrageira. Muita gente não acha importante. Hoje está sendo muito importante, porque o mineral, a moringa está trazendo 10, 11%. De 100 quilos, traz 11 quilos de minerais. Então, assim, é uma planta que surpreende realmente no poder nutricional. Ela tem mais de 92 nutrientes, né? Além de ser uma planta nutritiva que vai encher o animal, vai aumentar o peso, ganho de saúde, qualidade organoléptica. Então, assim, são várias qualidades que a gente tem.
produz mais, o custo, então, se produzir mais, o custo diminui. Então, assim, a gente tem buscado fazer trabalhos, está em várias regiões, tem vários resultados. Inclusive, quero agradecer o seu Regino. O Regino está fazendo um trabalho excepcional lá, plantou a moringa na mão, plantou meio hectare em Minas Gerais, e tinha uma vaca, né? A gente tinha uma vaca dele ali, para a gente ver como é que são as coisas, né? A gente, cada dia, se surpreende mais. Tinha uma vaca dele que estava doente, fazia 5 dias que estava prostrada, caída no chão. E fez antibiótico, soro, e a vaca não levantava. E ele já tinha plantado moringa, já estava dando para um lote que ele separou, 5 vacas que ele estava dando. Aí ele pegou a moringa, bateu no liquidificador, né? E deu o sucão. Ô, Frederico! Aí, apareceu? Opa! Boa noite, como é que tá? Boa noite, tudo bem? Tá aqui, enfim. Maravilha, maravilha. É desse jeito. Beleza. Já estava contando as histórias suas, visitando outros países, fazendo palestra. Eu falei, deixa eu contando aqui como é que tá aqui. Só não exagera muito, viu, Arthur? Tá certo. Eu estava contando uma história que aconteceu aqui, Frederico, do seu Regino, que estava com a vaca prostrada, caída, fazia 5 dias. Aí ele fez antibiótico, fez soro na veia e a vaca não levantava. Aí ele apanhou lá uns feixes de moringa, pegou, bateu no liquidificador, bateu uma água, fez o suco, coou, né? Fez o soro, o suco da moringa e injetou na vaca, né? Fez uns 100 ml. Aí ele foi dormir e tal, no dia que ele acordou, ele estava pastando. Você entendeu? Aí falou assim, rapaz, eu acordei, peguei a vaca já estava pastando, ela melhorou. Então, assim, pelos benefícios com antibiótico que ela tem, né? Visto as quantidades anti-inflamatórias que ela tem. Então, assim, gostaria de agradecer novamente sua presença, Frederico, seu tempo aí, tá? A gente sabe que trabalhando de manhã, de tarde, agora de noite também, né? Em Brava, fazendo trabalho, resultado, correndo atrás. A gente sabe que não está, né? A gente vê que esse ano está sendo complicado devido ao tanto trabalho que a gente tem para fazer, né? Então, e a gente está falando que já tem 14, 15 artigos publicados da moringa, tem uma experiência vasta. Gostaria que você dissesse assim, qual que é as qualidades da moringa, onde que você visitou primeiro em outros países, que você já deu, né? Já viu umas palestras suas em espanhol e tal. ¿Cómo hablas español muy bien? No hablo muy bien. Hablo un poco de portuñol porque viví cerca de la frontera con Bolivia. Entonces, vamos a hablar em português que é melhor. Viu? Boa noite aí, Arthur. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. Estou vendo o Ricardo dando uma boa noite para nós, o Carlos, o Márcio. E também o Fernando, que já me deu um oi aqui. Fernando falando diretamente de João Pessoa, né? Agora nós estamos aqui em Campina Grande, desenvolvendo um trabalho com o pessoal da moringa aqui no Nordeste, né? Que é uma região muito propícia, está tendo um crescimento muito grande. O que a gente precisa, em relação à moringa, a gente somar esforços, né? Trocar experiências, porque... Afinal, a gente tem, quando a gente acessa a literatura, bastante artigos publicados em relação à moringa. Como é o objetivo de hoje aqui, a gente falar da nutrição, principalmente de ruminantes. Porém, no Brasil, a gente está começando isso agora. Como o Arthur falou, cerca de 2 anos para cá, que tem se ampliado essa questão do plantio e uso da moringa para ruminantes. O que eu posso dizer é o seguinte, né? Muitas pessoas vêm perguntar, né? Qual é a produtividade, qual é a proteína, quanto que vai ter de ganho de peso, né? Esses são fatores que vão depender, né? Vão depender, por exemplo, do tipo de solo que a gente tem, do manejo que a gente vai adotar na planta, né? Da variedade de moringa que a gente vai utilizar, de clima, quer dizer, uma série de fatores. Porém, tem algumas características da moringa que a gente pode afirmar com certeza. Uma delas é que você falou do teor de minerais, né?
Então a moringa ela apresenta um elevado teor de minerais na composição, ela chega aí 9, pode chegar a 10% de minerais, que é um teor bem alto, né? Maior do que a maior parte das forrageiras que a gente tem. E minerais importantes, como, por exemplo, o cálcio, né? Que é interessante por exemplo, para vacas em lactação. E ela tem uma quantidade alta de um mineral, que é o zinco, que ele é pouco encontrado em outras fontes vegetais, né? Dentro das folhas e ramos da moringa, os talos finos da moringa, né? Que a gente tem que entender o seguinte: quanto maior teor de folha a gente tiver dentro dessa forragem que a gente produzir, a gente vai ter um teor mais elevado de proteína. E quando a gente aproveitar os talos da moringa, tem que ser talos finos, talos tenros. Porque aí a gente vai conseguir, como você falou no início da live aí, que eu estava ouvindo, eu não estava conseguindo me manifestar, mas eu estava te ouvindo, né? Falando da questão da qualidade da fibra da moringa, né? Porque a moringa, ela apresenta baixos teores de fibra em detergente ácido, que é uma fibra que é praticamente indisponível, né? E baixo teor de lignina, que também é indigerível para os animais. Os animais não conseguem metabolizar. Então, a fibra da moringa, ela apresenta uma característica que ela tem uma alta degradabilidade no rumen. Então, a gente vai conseguir transformar isso em energia, né? São os ácidos graxos voláteis. Por outro lado, como ela tem baixa fibra indisponível, baixa fibra em detergente ácido, né? Ela vai ter uma proteína bastante disponível também. Então, o que acontece, às vezes, em muitas forrageiras, né, até forrageiras consideradas de boa qualidade, é que parte da proteína fica aderida à fibra e dificulta a digestibilidade, dificulta o aproveitamento na nutrição animal. Então, a moringa ela tem essa característica dela possuir baixa proteína indisponível. Então, grande parte da proteína da moringa, que já é alta, ela é disponível. Outra questão também interessante, que nas folhas da moringa e nos talos tenros, a gente consegue até 5% de gordura, ácido graxo. A proteína é alta. Pessoal, só assim, gostaria que vocês... Isso aqui é uma live muito importante. A gente está falando de uma planta que vai ser uma planta que vai expandir futuramente no Brasil. Nós temos mais de 10, 15 milhões de hectares de expansão agora já de imediato para o Nordeste. É uma planta com alto valor proteico. Compartilhe aí no WhatsApp com os amigos de vocês, né? Manda para outras pessoas interessadas, que o Frederico tenha passado essa informação. São informações, ele estava desenvolvendo um trabalho na Embrapa Pantanal, agora ele vai desenvolver o Nordeste. Então, sim, são informações extremamente valiosas para os nossos produtores, nossos amigos no campo, que estão em busca de uma nova solução, né? Estão em busca de uma planta que tenha resistência a solos ácidos, resistência à seca, ela aguenta o batidão mesmo, né, Frederico? Então, uma qualidade nutricional muito alta. Então, envia no WhatsApp para todo mundo aí, chama o pessoal e vamos escutar aí. Eu estava perguntando a proteína, Frederico, como é que é? Quanto que isso, a proteína da moringa, por exemplo, a gente conversou, né, Arthur, que vocês estão colhendo a moringa aí em sistema intensivo, né? Quer dizer, se colhe ela toda baixa aí a 20 centímetros, 15 centímetros do solo, né, com colhedeira. Então, o ideal é o quê? Não é nem tanto a altura da planta. O ideal é a gente cortar com os talos abaixo de 1 centímetro. E a planta, por exemplo, se ela for irrigada na época das chuvas, ela vai estar apresentando aí em torno de 1,5 metro, um pouco mais, um pouco menos de altura. E vai estar com um teor bastante interessante de folhas. Esse material a gente consegue tranquilamente aí em torno de 17, 18% de proteína na matéria seca e também conseguir em torno de 18% de matéria seca. Quanto maior o teor de folhas, mais vai crescendo a proteína. Então, por exemplo, nós trabalhamos aqui com uma ração recentemente que a moringa que a gente incluiu, que são as folhas, mas aqueles primeiros talos, né, aqueles talos mais finos, Arthur, sabe quais são, né? Porque a folha da moringa é uma folha composta. Então, aquele folhazinha pequena são os foliólogos.
depois tem os folíolos e a folha propriamente dita. Aquele primeiro ramo com as folhas, ela dá em torno aí, vamos dizer, de 21 até 22% de proteína a gente consegue. Uma matéria seca bastante interessante aí, até de 25%. Quer dizer, que já dá para ensilar ela direto, entendeu? E as folhas... 30%, você até gostou, né? Você ficou... Isso, eu vi que, por exemplo, você mostrou uma silagem, a gente tem possibilidade de chegar nesse teor. Por exemplo, no processo de colheita, de trituração, a gente também perde umidade, né? Se perde umidade. Com o clima seco que está fazendo aí no Goiás, Distrito Federal, com certeza a gente vai conseguir um teor de matéria seca ideal para silagem, né? Que era o tema que você pediu para abordar. Porque a silagem de milho, que é considerada a silagem padrão, ela tem em torno aí de 30% a 35% de matéria seca. Porque nessa faixa, o que acontece? Você vai permitir que as bactérias benéficas se reproduzam, entendeu? Quando a gente tem menos umidade, você não tem a reprodução, e quando você tem muita umidade, a gente vai estar produzindo uma silagem de má qualidade. Então, com esse teor de umidade, a gente consegue uma boa silagem sem necessidade de pré-murcha, sem necessidade de usar sequestrantes, né, como, por exemplo, farelo de trigo, né, que o pessoal usa, ou fubá, para misturar dentro da silagem. Então, isso favorece. Porém, como eu digo, com a moringa, assim, quando a gente corta uma porcentagem grande de talo, a gente tem um teor de umidade maior. Porque os talos da moringa concentram a maior umidade, entendeu? Já nas folhas da moringa, quando a gente, por exemplo, pega só as folhas da moringa, né, que é utilizado para alimentação humana ou para alimentação de aves, né, como alguns trabalhos que a gente fez, a gente consegue teores superiores a 25% de proteína. De 25% a 30% de proteína. É muito interessante a gente bater nesse assunto aí, que hoje muitos produtores que eu visitei, né, no Nordeste, aqui no Goiás, Minas, vários lugares, têm utilizado a moringa de uma forma, não vou falar que é uma forma errada, mas poderia melhorar a forma de uso dela. Por quê? Eles deixam engrossar, ficar dessa grossura aqui de um pau, de um eucalipto, você entendeu? Pega a motosserra, tora e serra aquilo ali. Então, aquilo ali tem menos nutriente, né? Aquilo ali não é interessante, né? Então, eles estão dando um pau seco, o pau sem seca, assim que eu falo, sem folha, sem nada. Então, não é mais interessante, igual a gente tem feito. A gente sabe que quanto maior quantidade de folha, maior quantidade de folíolos, e ela menor, mais intensiva, igual a gente tem recomendado as populações de 150 mil, seria melhor, né? Então, porque eu vi não sei quem fazendo isso, não sei quem fazendo isso. O que é a sua opinião em relação a isso aí? Como você falou, a pessoa forneceu o tronco da moringa, isso aí praticamente não tem nutriente. Quer dizer, pode ter uma certa proteína, mas o que acontece? Essa proteína está toda presa na fibra. Então vai ser um alimento de péssima qualidade. É como, por exemplo, um capim passado, né? Quando a gente fornece aquele capim, né? Você vê muito aí no Goiás nessa época, né? Aqueles capim, aqueles napier com 4 metros de altura, né? Aquilo ali vai ter 2%, 3% de proteína, mas mesmo assim essa proteína ela vai estar presa na fibra e não vai ter uma função nutricional. Isso daí, como diz, é bucha de má qualidade. E o que a gente tem que trabalhar com a moringa, já que é uma forrageira de excelente qualidade, é considerada a melhor planta forrageira do mundo em termos de qualidade, a gente tem que manejar ela de forma que a gente tem uma boa produção por hectare, mas a gente tem um teor alto de folhas e talos finos. Então, aí o sistema de manejo vai depender muito, né, do nível tecnológico do produtor, da condição de ter maquinário. Né? Por exemplo, nós trabalhamos lá na região de Corumbá, que eu trabalhei muito com pequenos produtores, a gente trabalha com a colheita manual, mas que tem uma grande produtividade também. Quer dizer, a gente poda a moringa a 1,5 m, né? Planta num espaçamento maior, não é super adensado, porém a moringa ela tem uma capacidade de soltar muitos perfilhos, entendeu? Então a gente podando, eu tenho planta aí com 20 e poucas, 24, 25 brotos que ela vai soltando.
Então ela acaba formando essa copa. É E a bruta, né? gente colhendo na época certa. Por exemplo, aqui, com o Fernando, que deve estar ouvindo a gente aqui. O Fernando tem um grande plantio de moringa e o dele é colhido manualmente, porque ele tem uma área que é mais declivosa, não tem condição de fazer essa colheita manual. Agora, isso vai depender, claro. Tem várias situações, né? Então, onde é mais difícil mão de obra, onde a pessoa tem maquinário disponível, ela pode ser plantada mais adensada, né? Como, por exemplo, os trabalhos clássicos que a gente acessa da Moringa, que foi um grande difusor, o Dr. Reis, né, da Nicarágua, né, ele trabalhou com vários espaçamentos, né, super adensados de Moringa. Só que isso é claro, e isso como se diz, no Brasil, né, eu não conheço É dados impossível, assim. né? É impossível Né? trabalhar com 1 milhão de sementes. Sai Isso, 70 mil por hectare. até com 1 milhão ele trabalhou. Então, ele trabalhou com Oi. super espaçamentos, desde o espaçamento maior até. Mas aí, o que vai depender? Vai depender do controle que a pessoa tem do mato. Outra questão importante também é quanto mais adensado o plantio, maior rigor vai ter que ser na colheita. Porque se ela passar um pouco da época da colheita, o que vai acontecer? As folhas de baixo tendem a cair, que a planta vai estiolar, então, pela competição com a luz, as folhas de baixo caem, ou ficam amarelas, né? Que elas não vão estar fazendo fotossíntese. Aí o que acontece? Você diminui o teor de folha, ou você também piora a qualidade dessas folhas, que elas já não vão estar tendo mais função. Então, tudo, o Arthur, né? Como é algo que está assim, relativamente recente no Brasil, já existem vários pesquisadores que trabalham, por exemplo, a gente tem ali o Dr. Evandro, que trabalha em Aracaju, que tem hoje, penso eu, o maior banco de variedades de moringa do Brasil, né? Que fica lá na Embrapa Tabuleiros Costeiros. Ele também já trabalhou de várias formas com moringa densada, ele tem resultados bastante interessantes. Eu, particularmente, não tenho trabalhos, né, publicados em relação ao plantio de moringa densada. Mas essas observações que eu falei, né, quer dizer, do controle do mato, Certo. do controle das invasoras, que é importante, já que a gente vai cortar essa planta baixa, a gente não quer cortar mato, e também, quando a gente podar, que o solo vai ficar exposto, né, a gente não ter plantas para estar concorrendo com a moringa. Certo. Dessa forma que a gente trabalha, que eu podo lá alta, aí já não tem tanto problema com o invasor. Então, é o que eu te falei. Vai depender do nível de manejo, da mão de obra que a pessoa tem disponível, solo, irrigação, uma série de fatores. Eu tenho experiência com... Eu já venho aprimorando os conhecimentos, né? Então, a gente vai compartilhar aí com o pessoal. A gente já vem compartilhando, que a gente vem plantando com plantadeira, utilizando pulverizadores, né, autopropelido, colhedeira, a gente põe aquelas ensiladeiras lateral e temos a automotriz, que é aquela que corta, vai na frente aqui em grandes grupos aí, já começando os trabalhos já. E certo. esses fatores aí são muito importantes a ser relevantes, né, para a gente falar, porque conversei com o professor Newton, já vários trabalhos que tem feito aí, né? O professor Newton de Gana, que é um que a gente está trazendo a semente aqui para o Brasil agora, né? Conseguimos uma semente de excelentíssima qualidade em Gana. Eles têm lá mais de 200 hectares plantados em produtores da região, sabe, Frederico? Então, deu 90% de vigor e germinação, as sementes dele, excelente qualidade. Vamos estar trazendo um pouco aqui. Então, ele tem trabalhos lá com 1 milhão de toneladas, beleza. 1 milhão de semente por hectare. 1 milhão de semente por hectare, a gente vê aqui, ó, vai ser... você pega aí, ó, vou fazer uma conta rápida aqui. Dividido por 3 mil. 330 quilos de semente, beleza. Vezes 330, vezes 60, que tá o preço aí, o cara vai gastar aí 20 mil reais por hectare, enquanto a semente da soja gasta 600, 700, do milho é 700, 800, 900. Então, assim, aí nós chegamos numa população ideal que nós temos trabalhado. 150 mil plantas por hectare, lavoura média alta, certo?
e de 100 a 120 lavoura baixa, de baixos investimentos. Então, 150 mil plantas, nós conseguimos colocar com espaçamento de 50 centímetros, vai dar 7 plantas e meia por metro. Ela conseguiu perfilhar bem, a gente conseguiu ter um controle. Que jeito nós conseguimos fazer controle de plantas daninhas, plantas invasoras? Porque nessas áreas aí que a gente são altas fertilidade, pivô, você imagina o tanto de plantas daninhas que tem, né? É buva, amargoso, é picão, é planta invasora demais, ainda mais com alta fertilidade. São solo com 70 ppm de fósforo, 200 de potássio, nós está com KCTC 90. Então, sim, excelente fertilidade. Então, o que a gente fez antes? Nós plantamos umas plantas de cobertura, esperamos ficar ali com 1,5 m de altura, braquiária, milheto, trigo morisco, nabo forrageiro, roçamos aquilo ali ficou uma palha dessa altura, aí nós plantamos, aí evitou com que a semente germinasse, porque não estava pegando sol no solo para germinar. Beleza, essa é uma. Temos um trabalho muito bom que a gente fez, também a aplicação de Dual Gold. Apliquei e plantei. Segurou 30 dias a sementeira, tá? Então, assim, tem algumas ferramentas, vamos falar nome de produto e tal, mas, assim, temos ferramentas no mercado. Eu tenho utilizado bastante. A moringa não é uma planta de folha larga, eu tenho utilizado herbicidas, folha estreita, e ela aguenta também, tá? Então, não sofre nada, não sente nada. Eu tenho vários trabalhos feitos, já usei vários herbicidas no mercado, Poker, Select, tal. Temos trabalhos também já em andamento. Então, sim, temos ferramentas para trabalhar em larga escala também, para quem... Porque tem muita gente que planta silagem 5, 10 hectares e acha muito difícil o manejo, porque está muito difícil mão de obra hoje, né, Frederico? Mão de obra está muito complicado, né? Então, o pessoal plantando, até terceirizando um parceiro para ele plantar para ele, depois para ele colher e tal, seria uma eficiência boa, né? Certo? Sim, viu, Arthur? Eu confesso que eu não tenho experiência em plantios adensados de moringa. Eu já trabalhei aqui em escala experimental, em pequeno, nós não concluímos isso daí, nós trabalhamos por 1 ano e pouco, depois eu tive que abandonar lá por questões de parceiro, né? Nós já plantamos ela adensada aqui, mas para colheita manual, fizemos assim vários espaçamentos, desde 10 por 10 até 50 por 50, nós fizemos vários aqui, né? Normalmente é isso que acontece, quanto ela é mais adensada, ela dá mais produção, porém, o que nós observamos aqui é o seguinte: quando se passa um dia da colheita, nesses sistemas mais adensados, a gente tem esse problema da folha cair e de você ter o estiolamento da planta. Entendi. Então, por exemplo, aqui nós trabalhamos 10 por 10, esse 10 por 10 passava 2 dias do prazo, a gente já tinha uma... Então, ficou muito difícil da gente acompanhar, porque não era um local muito perto da Embrapa, e às vezes, por questão de tempo, de carro, de não ir, então você passava alguns dias de colheita, a gente perdia. Nós chegamos a ter, assim, a produtividade estimada em torno aí de 30, 40 toneladas de matéria seca. E que isso daí, na moringa, a gente consegue mais. Tem dados da literatura que eu conheço que a gente consegue produzir. O que se for transformar? É matéria seca. Aí você, por exemplo, nós tivemos aí em torno de 130, 140 toneladas de matéria verde. Tá. Né? A gente sabe, tem dados na literatura, né? Porém, eu tenho dados em literatura em outro país que chega até 300 toneladas de matéria verde por hectare. Eita. Porém, colhido menor, mais adensada, então ela tem um teor de matéria seca menor. Teor de matéria seca em torno de 17%, 18%, que foram os dados parecidos com que o Evandro conseguiu lá em Aracaju. A forma que nós trabalhamos aqui, por exemplo, com colheita manual, a gente vai ter uma produção menor de matéria verde por hectare, de matéria seca também, mas a gente consegue um teor maior de proteína. Então, quer dizer, depende da finalidade que a gente está trabalhando, né? Qual então, por exemplo, a melhor finalidade para engordar boi hoje? Então, um pessoal me ligou hoje,
que está com muita cana de açúcar lá e quer usar a moringa e tal, qual seria a melhor finalidade do por exemplo? Porque isso, por exemplo, eu não posso passar, por exemplo, uma receita aqui que eu não sei que boi que o cara tem, como é que é essa cana que ele tem, entendeu? E quer dizer, para engordar boi tem vários tipos de manejo, né? Hoje o top, o que é? É a dieta de alto grão, né? Ou puro grão, que é um milho grão com soja peletizada, com tamponantes, aditivos, né? Esse, vamos dizer, é o top. E mesmo esse pessoal, hoje, né, esses criadores, esse pessoal que está confinando, tem problema porque algumas cabeças estão ingerindo uma quantidade muito alta de matéria seca, né? Então, um bovino que ingere 1,5% no máximo a pasto aí, no regime de confinamento, 2,5% de matéria seca, né, por dia, né, por quilo, eles estão, nesses confinamentos, ingerindo até 3,5%. Então, está se tornando inviável pelo preço que está o milho e soja. Então, já tem produtores imaginando, né, usar uma forrageira, porque a fibra em detergente neutro é o que regula o consumo dos ruminantes. E para você substituir por alguma forragem que a gente tem por aí, o que vai acontecer? A gente vai estar tirando um nutriente de alta qualidade para você botar um nutriente que não vai permitir o animal expressar o seu potencial. Então a moringa, nesses casos, é a melhor opção, porque você consegue uma fibra de excelente qualidade da moringa, né, que é um baixo teor de FDA, a gente produzir energia, que são os ácidos graxos voláteis do rumen. E também pelo elevado teor proteico, a gente consegue substituir, né, parte dessa ração formulada. Porém, né, é o que eu falo, a gente fala assim, teoricamente, né, são os princípios que a gente trabalha. E como a gente é um trabalho que está assim, relativamente recente, né, a gente não tem assim, grandes exemplos, a gente pode ter dados em literatura, mas a gente não tem exemplos concretos em grande escala. Então, o que a gente tem que pegar são nos princípios da coisa. Entendeu? Como você vem falando. Pelos princípios aí, existe a possibilidade de, pelo alto teor de proteína, 20% de proteína nessa silagem, a gente intercalar com a cana e com o milho e acabar não tendo que comprar a soja ou outro proteinado? Existe essa possibilidade? Sim, a gente, em determinados níveis de produção, a gente consegue substituir completamente, entendeu? Só que eu não vou falar, olha, eu trabalho, tenho um ganho de peso enorme, eu trabalho com um gado super precoce, né? Como tem o pessoal abatido aí, Angus, né? Com 9, 10 meses de idade. Isso aí é difícil a gente conseguir tudo com forragem. Porque uma coisa que a gente tem que entender, o ruminante ele tem que comer capim, tem que comer verde. Ele é feito para isso. Por isso ele tem o rumen. Né? Que a proteína que ele vai ingerir vai se transformar em proteína ruminal, uma parte vai passar, mas a proteína, todo o nitrogênio que ele vai ingerir vai transformar em proteína ruminal. E a fibra que ele ingerir, se for de boa qualidade, vai se transformar em gordura, vai se transformar em energia. Certo? Porém, com o melhoramento genético, o que acontece? Os animais eles têm um potencial de ganho de peso muito maior. Então, se tem a estratégia de fornecer grãos, porque você consegue obter uma resposta muito mais rápida devido à concentração de nutrientes que tem nesses grãos, né? Só que sempre foi assim, uma porcentagem de grãos, uma porcentagem de forragem para você manter a saúde do rumen. Porém, existem as dietas também de alto grão, onde a gente fornece junto com esses grãos, né, substâncias que são tamponantes para evitar a acidose ruminal, o timpanismo, certo? Porém, com o alto preço que a gente tem da soja e do milho, como você falou, a moringa pode se configurar em uma alternativa até nesses sistemas de alto grão. Nos sistemas que você falou, como substituto de silagem de milho, como para adicionar na soja, isso é muito tranquilo. A gente pode fornecer a moringa sem risco, porque a moringa não tem fatores antinutricionais, não tem substâncias tóxicas na composição. Então, por exemplo, lá
quando a gente trabalhava com os pequenos produtores lá da região de Corumbá, da região do entorno do Pantanal, a gente utilizava, por exemplo, cana-de-açúcar com moringa. Então, cana-de-açúcar com moringa. Então, por exemplo, 70% de cana com 30% de moringa, a gente conseguia atender as demandas dessas vacas aí de 10, 12 litros de produção por dia tranquilamente. Sem precisar dar grão, entendeu? Sem precisar dar milho e soja. Certo. Tem uma pergunta aqui, Frederico, eu acredito, mas também eu acho que você poderia nos afirmar, confirmar isso aí, que tem uns estudos que a proteína que está inserida na lignina, na folha, para ruminantes, são melhores que proteínas que estão no grão. Eu vi um trabalho desse uma vez, eu li no passado, e alguém me perguntou aqui agora de novo. Você já viu alguma coisa sobre isso? Tem algum sentido esse estudo? Diz que quando volta, essa proteína é aproveitada melhor, porque ela está na celulose e tal. O que você me fala sobre isso aí? Não, é basicamente o seguinte, né? Nos ruminantes, tudo que a gente fornece de proteína, a não ser que sejam animais de altíssima produção, que a gente tem que, por exemplo, fornecer a proteína protegida, que ele não vai conseguir, né, com a proteína ruminal apenas atender suas demandas. Então você tem o tal da proteína bypass, né, uma proteína que você passa para ela ser degradada no intestino delgado. Mas, assim, genericamente, é interessante que seja uma proteína com uma fonte de forragem, porque essa forragem ela vai se transformar em energia dentro do rumen sem o risco de provocar timpanismo. Você entendeu? Então, por exemplo, quando a gente fornece para um ruminante uma dieta de alto grão, por exemplo, milho 85% e 15% de soja, que se fornecem para ovinos ou para bovino. Essa soja, que normalmente é uma soja peletizada, ela tem que ter uma substância que vai evitar o timpanismo. E se a gente utilizar uma fonte maior de amido, como por exemplo milho, a gente corre o risco de empanzinamento, de acidose ruminal. Entendeu? Então, a fonte de forragem, fonte de folha, ela é mais segura, vamos dizer assim. Você está entendendo? Entendi. Fora que, por exemplo, para a produção de gordura no leite, né? A gordura que é produzida no rumen por meio da forragem, ela confere, por exemplo, mais gordura no leite do que o animal que é alimentado com uma quantidade muito grande de ração de grão, entendeu? Então essa é uma outra vantagem que pode se apresentar. No caso de não ruminantes, ou de ruminantes não formados ainda, no caso de bezerro, por exemplo, né, que o bezerro ele ainda não está com rumen formado, né? Ele vai formando aos poucos que ele vai se tornando funcional. Então a moringa é interessante, né? Como alguém está falando para cavalo aqui, é interessante porque a moringa ela tem todos os aminoácidos essenciais. Então, por exemplo, para a gente fornecer para galinha, a gente consegue substituir uma parte do farelo de soja por moringa. Lógico, essas galinhas comerciais, frango de granja, quer dizer, esses em sistema altamente... Esse genético, vamos dizer, em sistema altamente... A gente consegue substituir em torno de 5%, 6% no máximo. Porém, em sistema caipira, em sistema criado solto, né, a gente consegue substituir praticamente toda a soja pela moringa, por ela ter essa característica, né? Ela tem um alto teor de proteína e ela ter todos os aminoácidos essenciais. Não sei se eu esclareci, mais ou menos, né? A galinha fica mais vermelha e ela também bate asa e voa também, né? Sim, é interessante porque a moringa ela tem um teor muito alto de pigmentos carotenoides, né? Porque a cor da gema do ovo e a pigmentação da pele das aves, né, é condicionada pela dieta. A da casca do ovo, não, gente. A casca do ovo, a galinha já bota o ovo com aquela cor de casca pro resto da vida.
mas a pigmentação da pele, né, ela tem influência disso daí. Então, por exemplo, nas galinhas de granja aqui no Brasil, né, as galinhas de postura, de alta produtividade, a gente tem que adicionar um corante artificial dentro dessa ração para a gema ficar amarelinha, senão ela vai ficar totalmente branca, né? Esbranquiçada. Então é só pegar um ovo caipira e um ovo de granja que a gente vai ver. O ovo caipira, por que o ovo caipira é vermelhinho? Porque a galinha caipira, ela come verde, ela come vegetal, né? Come plantas, bichinhos, isso tudo tem pigmento, né? E a moringa, ela tem um alto teor desses pigmentos carotenoides. E além do que, se a gente fornecer um capim qualquer para moringa, para galinha, perdão, você vai estar aproveitando muito pouco, porque a galinha não vai digerir a fibra, né, não vai fazer como ruminante, ela vai aproveitar a proteína, o açúcar que vai ter solúvel eventualmente nas plantas e o teor de gordura. E para a galinha, por que a moringa é muito interessante? Né? Então, mudando de assunto. Primeiro, como você já falou, que ela chega até 10% de minerais, né? Porém, a gente tem que pensar que o mineral, né, de origem vegetal, ele não é totalmente disponível para os animais, ele é em torno aí de 30%, 35%, dependendo do formato que ele esteja, mas mesmo assim, como a moringa tem um alto teor, é interessante esse mineral na composição dela. E a moringa, por exemplo, nas folhas, atingir até 25% de proteína para a galinha faz muita diferença, né? Porque o ovo é proteína. A questão da gordura também, que a moringa chega a ter até 6% de extrato etéreo dentro das folhas. Isso é tranquilo da gente ter 5, 6% de óleo na folha. Não na semente, na folha a gente tem 5% de óleo. E claro, esses pigmentos carotenoides, né, que é o beta-caroteno, o mais conhecido, né, que vai auxiliar na pigmentação tanto da pele dos frangos quanto na gema dos ovos. Tá explicado, então, que você... Bom, às vezes eu já vi umas fotos suas aí, você fazendo um sanduíche lá com as folhas de moringa, os trem ali, para ficar mais forte, né? Então você deve ter visto tem uma publicação nossa da Embrapa aqui, com a doutora Raquel, né, de um trabalho que a gente fez lá em Miranda, no Mato Grosso do Sul, um trabalho em parceria com o pessoal da doutora Karina, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e com o estudante de mestrado, inclusive, que fez a dissertação disso daí, o ofício, um moçambicano, e o pessoal lá da Fundação Bradesco, né? Uhum. Então fizemos esse trabalho aí, utilizando níveis de substituição, utilizando a moringa e a farinha da bocaiúva, que macaúba chama no Brasil, aí em Minas fala Goiás, coco-xodó, aquela macaúba, sabe qual que é, né? Sei. Em Paracatu fala coco-xodó, e acho que fala macaúba mesmo, né? Macaúba. Que a palmeira está em todo o Brasil praticamente, nós utilizamos folhas de moringa, o pó dessa polpa da macaúba e mandioca, né? Macaxeira, como diz aqui no Nordeste, em substituição de parte da ração de milho e soja, né? Tivemos, assim, resultados bem semelhantes, né? Nessas galinhas, essas Decalb White, essas galinhas de altíssima produtividade, com a vantagem que os ovos ficaram bem mais pigmentados, né? Como diz a doutora Raquel, com carinha de ovo caipira, né? Você quebra, você vê aquela gema bem vermelhinha mesmo, parece que é ovo caipira, mas não. O que determina a coloração da gema não é a raça. Então, você pegar uma galinha caipira e prender ela, dando só ração para ela de milho e soja, e você pegar uma galinha de grande e soltar para ela comer mato, elas vão mudar a característica da gema, entendeu? O que faz a característica de coloração da gema é a alimentação. Ô Frederico, tem uma pergunta aqui. Eu já queria mandar um abraço para o Raimundo. Conheci ele, amigo seu, você falou que estudou com ele, né? Tem um canal no YouTube lá Raimundo Reis, Mundico. Grande Mundico. Muito tempo que eu não vejo. Eu acompanho as publicações dele também no YouTube, os trabalhos que ele faz com forragicultura,
Muito bacana o trabalho com palma forrageira. Eu sempre acompanho os trabalhos dele com palma. E ele recentemente postou algumas coisas em relação a moringa, leucena e glicídia, uma comparação, né? Eu vi também. Tá fazendo sucesso aqui no Nordeste, viu? Ele tá já com um canal grande, então a gente conversou com ele, pediu para a gente autorizar os resultados que ele tem, que ele está fazendo uns trabalhos lá, e plantou no mesmo dia, moringa, glicídia e a leucena. Aí a moringa com 30 dias já está com 2 metros, e as outras ali com 1 metro, 60 centímetros. Aí quando ele voltou de novo com 90 dias na lavoura, a moringa estava com 4 metros, a leucena com 2. Aí eu falei, aí tem uma pergunta aqui para você. Tô vendo aqui mandar um abraço aqui pro André Lima, meu amigo de Campo Grande, que está mandando um oi aqui. Um abraço, André. Estamos aqui em Campina Grande agora. Eu conversava com ele porque morava em Corumbá. Quando eu ia para Campo Grande, volta e meia, a gente trocava uma ideia. Também teve um que perguntou para suíno aqui, para porco, né? Deixa eu vamos responder essa da dica do zootecnista aí, que a gente... você recomenda o plantio da moringa? Você acha, comparada com essas principais, que cada um tem suas especialidades, suas peculiaridades, com certeza nós não devemos comparar, mas você recomenda, pela sua experiência, assim, hoje, comparando com as principais forrageiras que temos no mercado, ela seria a nova viabilidade, a nova planta mesmo a ser explorada no Brasil? Não, olha, com certeza. Eu já trabalho há algum certo tempo de moringa, né? Como diz, né? Se você perguntando para mim, eu sou suspeito para falar disso, né? Porque como nós somos assim aficionados pela moringa, já trabalhamos há bastante tempo com essa forragem. Só que a gente também tem que ter cuidado para, assim, como que a gente vai trabalhar, entendeu? Por exemplo, olha, a moringa vai resolver todos os problemas, é um milagre, é isso, aquilo. Também não é assim, né? Como eu falei para você. Fez milagre desse tanto e não foi santo, né? Pois é, então. Não adianta a gente também dizer, olha, os seus problemas estão resolvidos agora, né? Como é que aquele que tinha do Cacete Planeta, né? Seus problemas acabaram, né? Agora temos a moringa. Mas eu considero, né, a moringa, na minha opinião, no que eu tenho de experiência, uma forrageira bastante interessante, né? Na medida que ela apresenta uma alta produtividade por hectare, ela não tem grandes problemas com doenças, é difícil ver moringa, não tem moringa doente, né? Algum problema com fungo, mas é facilmente resolvido com caldo bordaleza. Uma coisa que tem que tomar cuidado na moringa, principalmente no início, são formigas cortadeiras, né? Que você que já plantou bastante, né, Arthur? Sabe que a formiga vai muito na moringa, né? Só que quando a gente tem uma produção grande de moringa, pode deixar que a formiga não dá conta dela não, porque ela produz demais, né? Então ela é uma planta que ela é tolerante à seca, né? Ela resiste geadas eventuais. Ela só não gosta de solo encharcado, né? Estava aqui o Ricardo, estava participando aqui da nossa live. Um problema que tem é quando tem solo encharcado, por exemplo, solos rasos, né? Quando chove, como aconteceu muito aqui nessa região, aqui no Nordeste, ela fica durante um tempo encharcada, então ela não tolera. Então ela vai cair folha, ela vai demorar muito a se recuperar e muitas podem até morrer. Plantar em regiões de brejo, por exemplo, não é recomendado, né? Por exemplo, ela gosta de terras mais arenosas, terras soltas, né? Quer dizer, os solos do cerrado, desde que corrigidos, eles são bastante interessantes, né? Os latossolos que a gente tem no cerrado, até as associações com areia quartzosa, né? Que são menos férteis, mas que têm, assim, umas características físicas melhor para a raiz da moringa se aprofundar, né? Porque a raiz da moringa, ela também ela tem uma reserva de nutrientes e de água. E as radículas da moringa, elas se aprofundam e buscam nutrientes das camadas subsuperficiais do solo. Então, vai longe, a né? moringa, repetindo, ela não gosta de solos rasos, né? Que o sistema radicular dela se aprofunda, não gosta de áreas suscetíveis a alagamentos e de solos também muito pesados, entendeu? De argila muito pesada. Mas, em geral, a gente tem moringa aí do Rio Grande do Sul até Roraima, no Brasil, né? Algumas regiões produzindo mais, outras menos.
por exemplo, quando a gente tem uma geada, ela pode, quando ela é nova, ela pode morrer a parte aérea, mas ela rebrota, né? Ela vai manter essa reserva nas raízes, elas vão rebrotar, né? Nas regiões aqui de semiárido, por exemplo, do Nordeste, durante a seca, ela não vai produzir, mas ela também não vai morrer. Ela aguenta, ela é guerreira. Na areia, né? Na areia. Na areia, porque a região de origem da moringa, ela vem aí, a região norte da Índia, né? Que é o sopé do Himalaia, não o Himalaia, né? É uma região que vai ali do Paquistão, que é parte leste do Paquistão, até Bangladesh. Então ela pega regiões que chovem desde 400 milímetros até regiões que chovem 1.700, 2.000 milímetros, né? Ela vai muito bem, por exemplo, em regiões da África, que ela é bastante cultivada, são regiões que chovem menos, tem terras piores, como também na América Central e Caribe, né? Cuba, Nicarágua, mesmo aqui na América do Sul, Colômbia, né? Regiões aí que chovem até 3.000 milímetros por ano e tem solos muito bons, né? Tem uma resposta altíssima também, né? Muito resistente. Então, quer dizer, é uma planta que ela permite, quer dizer, desde esse processo que você está propondo de alta adensamento, que eu particularmente não tenho experiência de colheita, inclusive é interessante estar compartilhando isso daí, sabe? Tá mostrando esses trabalhos, né? Como que vem sendo conduzidos, e desses produtores mais tecnificados até o pessoal da agricultura familiar, né? Que utiliza como mais uma fonte, seja de alimentação dos rebanhos, seja de alimentação da família também. Pegando esse contexto, para nós finalizarmos aí, já vai dar uma hora, muito bom a live. Isso. Chegou muita gente aí, pessoal, muito boa live. Quem perdeu ir para trás aí, tem muitas dicas aqui importantíssimas. E para quem está querendo, tem pessoal estou querendo comprar moringa, a Embrapa fornece semente, pode entrar em contato com você para plantar, para produzir semente, sem dica. Aproveitando esse ganho, para você responder depois aí, Frederico, eu gostaria de ver na minha mente, na reunião que eu tive com o deputado Stefano ontem à noite, que é um projeto que ele vai levar para a agricultura familiar de produção de sementes, comparando com o biodiesel. Ontem ele me falou que estava tendo uma discussão lá na Câmara, e importante, ele conversando com o deputado e tal, que o biodiesel hoje no Brasil, diesel, né, tem a inserção de 10 ou 15%, não sei o número certo, de gordura animal e óleo de palma, tal, beleza. Aí, algumas empresas de automóveis entraram, né, que estão tendo problemas no motor, problema de injeção e tal, porque tem lugares que dá frio, dá 5 graus, né, dá 3 graus, e essa gordura ela fica grossa, né? Encasca, igual o óleo mesmo de coco, quando ele fica grosso ali, e tá dando problema nos motores a diesel e tal. Aí entraram contra, porque tá tendo muita reclamação, tendo que fazer motor de carro, beleza. Aí eles estão querendo adicionar mais óleo de soja, beleza. Hoje a soja produz 3 toneladas em média. Vou fazer uma comparação rápida. 18%, vamos colocar 20%, 600 litros por hectare. Tá, ok. A moringa, a qualidade do óleo dela para biodiesel é igual da soja para melhor. Beleza. A moringa, no segundo ano, ela produz 1.500, e no manejo bem adensado, ela pode chegar a 3 a 5 mil quilos por hectare tranquilo. 5 mil quilos. 5 mil quilos. Ela tem de 20% a 35%. Vamos colocar 30%. 5 vezes 3... 1.500 litros contra 600. Então, ela é a nova potencial para fazer biodiesel no Brasil. Então, eu levei essa conversa com ele, apresentei lá, é o que eu quero mostrar para o ministro, tá? Porque, devido também a movimentação que a gente tem da soja, aquela movimentação de plantio e máquina, então tem uma economia muito grande no uso de diesel para plantadeira, insumos, né? A gente diminui o uso de semente, então tem uma redução muito grande nisso aí, o impacto, né? Captura de carbono, então são vários benefícios que nós deveríamos aprofundar e levar mais pesquisa no pessoal da Embrapa para pesquisar junto com a gente, ajudar a gente nisso aí, sabe, Frederico?
Qual que é a sua visão disso aí? Não, sim, com certeza, tem potencial. É claro que a gente não pode comparar, por exemplo, né, hoje, uma produção de óleo da soja com a moringa. A moringa tem potencial para produzir mais óleo por hectare? Tem. Mas a gente não tem esse sistema descrito, não tem esse sistema difundido no Brasil. E mesmo nos outros países, né, mesmo que tenha uma produção maior, e consegue, inclusive, produção bem maior do que essa que você falou, sabe? Bem maior. A gente consegue produzir até 3 mil litros por hectare de óleo de moringa. Existe esse potencial. Porém, como é que é? Colheita manual, né? É máquina para descascar, que existe, mas não existe numa escala tão grande como existe hoje na soja, porque é do agronegócio, né? Então tem toda essa cadeia produtiva. Então, quer dizer, uma pesquisa muito grande. Agora, utilizar o óleo de moringa para produzir biodiesel, rapaz, quando você falou, me deu uma pontada no coração aqui. Eu estou falando sério, você falou isso, produzir biodiesel com óleo da moringa, já me doeu no coração aqui, porque é um óleo que tem características, né? Ele tem bastante óleo oleico, né? Como parecido com o óleo de oliva, e ele é utilizado para cosméticos e medicamentos desde a Grécia Antiga e da Roma Antiga. Entendeu? É um óleo que tem um altíssimo teor de vitaminas, vitamina E, vitamina D, então para a pele é um espetáculo, né? Lembrando aqui do nosso amigo Fernando, aqui de João Pessoa, que é um empresário, um grande parceiro da Embrapa, um financiador de projetos, né? Ele está iniciando a produção de uma linha de cosméticos com a moringa, né? De sabonetes, do próprio óleo da moringa, de cremes hidratantes. E tem um resultado assim, olha, que eu vou te contar, é surpreendente, sabe? Ele me deu alguns produtos, você quando eu tive com ele. Assim, né? Bem cuidado. Não, eu tinha um problema de uma inflamação no rosto, né? Que ficava assim, descamando. Eu passei aquele sabonete aqui no ombro também. Depois que eu passei o sabonete dele, assim, curou mesmo. Tem algumas coisas assim, por exemplo, pessoas que estão acamadas para escaras, né, devido ao alto teor de vitamina, né, aos vários ácidos graxos que tem na composição desse óleo. Então ele tem, e para cosmético, porque, por exemplo, o óleo de oliva tem um cheiro forte, né, é um óleo muito bom. Então o pessoal não utiliza, a indústria gasta muito dinheiro para tirar esse cheiro do óleo da oliva. O da moringa não, o óleo da moringa tem um cheiro agradável, né, parece um pouco de leve o amendoim, né, você que conhece o óleo, né, só que é bem mais suave. Então ele pode ser utilizado direto. E também para alimentação, né? Ele pode ser utilizado como substituição de óleos culinários, né? E há muitos e muitos anos, nos países Indonésia, Malásia, eles utilizam o óleo da moringa na culinária, em pratos assim finos, gourmet, né? Vamos comer então, primeiro, depois produz biodiesel, né? Tem uma qualidade, um uso muito nobre. Eu não digo que o biodiesel não seja um uso nobre, porque afinal, a gente vai estar ajudando o meio ambiente, né, Arthur? Quer dizer, a gente vai estar deixando de jogar petróleo, né, de explorar um combustível fóssil para a gente explorar uma fonte renovável, né? Mas eu penso que a gente, por enquanto, né, tem usos muito mais nobres para o óleo de moringa. Então, a gente já está chegando ao fim aí, né, Arthur? O pessoal está mandando perguntas aqui, eu estou vendo aqui e fico com vontade de responder. YouTube, né? Anota esse pessoal aí que você tem acesso e depois pode mandar para mim e a gente, na medida do possível, vai atendendo as pessoas, entendeu? Aí você pode, quem tiver mais interesse, né, mandar o nosso contato aí na Embrapa, o nosso e-mail, né? Muito bom. Viu que o nosso e-mail da Embrapa é frederico.lisita, L-I-S-I-T-A, @embrapa.br, né, pode estar mandando e-mail, que na medida do possível, né, o conhecimento que a gente tiver, a gente vai atendendo. E o que a gente não tiver, a gente pode buscar quem saiba, ou então está construindo junto, né? Com certeza. Não é isso aí, Arthur? Com certeza. Brigadão, Frederico. A gente sabe dos enormes potenciais da moringa. Você falou do óleo também, eu uso o óleo aqui da minha parceira High Natural, eu uso o óleo tão sério também, passa também minha testa até brilhosa também, então tá vendo? Hidrata muito bem, né? Nós estamos todo mundo hidratado usando o óleo da moringa, então todo mundo tem um mercado para... Arthur mesmo, ninguém fala que ele tem 60 anos, como ele está com a cara nova, é o olho da moringa, né, Arthur? É o óleo da moringa.
mágica, né? Frederico, um abraço para você, para todo mundo aí. Vamos expandir o conhecimento que a Moringa, levar para mais pessoas, porque muitas pessoas ficam assim, com vergonha de compartilhar, com medo de compartilhar a informação. Só para a gente lembrar, nós temos só 100, 150 hectares de moringa plantado no Brasil. Nós temos 40 milhões de hectares plantados de soja. E não dá para atender o tanto de gente que quer. Então, não pense em competição, ninguém pensa. Vamos expandir os conhecimentos, que nós temos menor potencial aqui no Brasil. Frederico, brigadão. É isso aí. Então, grato aí às pessoas que estão acompanhando aí. Tudo de bom e estamos à disposição aí. Podem mandar qualquer dúvida no nosso e-mail. Um abraço. Valeu, Arthur. Boa noite. Boa noite, tchau. Terminou, né, Jack? Tem mais de uma hora, o pessoal manda depois.